Eu tenho a convicção que nós, professores, temos uma habilidade única. Eu li um livro chamado A Noite do Professor, um livro francês, Le Nuit du Professeur, no qual um professor que dava aula de literatura no liceu francês decide assaltar um banco. Porque ele conclui que se ele é capaz de dar Flaubert para adolescentes, ele é capaz de assaltar um banco. E ele, de fato, consegue. Ele assalta um banco. Porque é muito mais fácil assaltar um banco do que dar Flaubert para adolescentes. Acho que nós temos habilidades únicas e precisamos pensar nessas habilidades, superando uma coisa que havia quando eu comecei a dar aula, que era não me sequestre, sou professor, coisas, adesivos que iam no carro. Uma certa vergonha quando ia abrir um crediário numa loja, função professor, o senhor tem comprovante de renda, já vi uma desconfiança imediata nessa ideia. É preciso um pouco mais da nossa autoestima, um pouco mais de convicção e um pouco mais de consciência do poder que é ter tanta gente sob a nossa influência e a responsabilidade que isso. Como diz o tio Ben ao Homem-Aranha, grande poder vem com grande responsabilidade. Também isso é dito no Evangelho, mas tudo bem, o tio Ben é mais importante. A ideia de que eu posso e devo trabalhar com muito equilíbrio e muita responsabilidade com os meus alunos. Que eu devo ter a serenidade que as redes não têm. Eu devo evitar a disseminação do preconceito. Eu devo entender a diversidade da sociedade brasileira. Ou, como eu já disse algumas vezes, eu tenho que entender o que é democracia. Democracia que eu, Leandro, tenho que entender que existe gente nesse país que gosta de coentro. Eu nunca consegui entender isso, mas tem gente que gosta de coentro. Tem gente que compra isso. Tem gente que põe na comida da própria família, sem perder o pátrio poder. E essas pessoas, no fundo, são dignas e amparadas pela lei, apesar de gostarem de coentro. Eu tenho que entender que as pessoas são diversas. É quem sai à rua usando croque. Eu tenho que entender essas coisas. As pessoas têm direito à diversidade. As pessoas têm direito a serem elegantes ou fazerem isso. Elas têm esse direito. Eu tenho que entender essa diversidade. E que a gente conservadora, e que a gente de esquerda, e que a gente que defende o capitalismo, a gente que é socialista, e eu tenho que tentar trazer o debate, a crítica, e não a convicção catequética. Aí sim, essa é uma resposta boa à ideia de escola sem partido. O melhor que eu imagino é entregar essas turmas para essas pessoas que propõem. Seja livre. Pega aquele 5º ano C e fica com você um mês. Depois me devolve para ver o que você fez. Ou seja, é difícil, é complicado, precisa de gente muito especial. É mais difícil hoje do que há 50 anos. É possível, acho que vale a pena, tem dado um prazer enorme e é uma espécie de patologia. A raiva que a gente sente, depois a correção, uma profissão que nos obriga a trabalhar sábado e domingo e feriado, e chega a segunda e a gente está feliz em voltar, e ansioso no ano seguinte. Não tem explicação, não tem lógica, é afeto. Não é muito explicável, nem pelo valor, nem pelo ambiente insalubre que a gente enfrenta, né? É só sendo professor que eu sei que o primeiro desafio naquela coisa se chama chamada, e chegar ao fim dela sem perder a paciência, sem interromper 3 vezes. E enfim, você fez a chamada e estabeleceu silêncio na turma, e vai começar a aula e entra alguém para avisar da festa São João na direção. Tem que trazer canjica, quem não trouxer canjica, eu não posso trazer canjica. E aí vem alguém organizar o campeonato interturmas e fazer isso, e por fim alguém levanta a mão para o seu banheiro e todo aluno tem cistite crônica, que vai ao banheiro eternamente. E aí toca o sinal e a Alessandra diz: nossa, o senhor não deu aula hoje, né? Rafael está no fundo dormindo, né? E no dia seguinte a gente volta e insiste. Por que a gente faz? Eu discuto isso com o meu terapeuta. Eu não sei responder com clareza ainda, apesar de ser professor há 34 anos. Eu só sei que eu estou falando aqui porque professores fizeram isso comigo. Eu fui alfabetizado, eu fui educado, eu aprendi, e todos os senhores estão aqui porque alguém não desistiu da gente. E
todos que estão aqui me ouvindo e lendo o que está escrito têm atrás de si um professor. Eu posso passar a vida sem um arquiteto, posso passar a vida sem um engenheiro elétrico, mas não há um ser humano que tenha passado a vida sem um professor. Todos precisaram de um professor. É porque gente como nós continua dando essa resposta que essa terra existe, que esse país continua sendo o Brasil e que as pessoas conseguem fazer alguma coisa. Não sei se serve de consolo, mas a gente é muito legal. A gente é muito importante. A gente é fundamental para este país. Muito mais que os nossos 81 senadores e 513 deputados. Muito mais do que eles. Aliás, o desaparecimento deles não causaria o dano do que isso, que seria o desaparecimento dos professores. E essa convicção que é a resposta que vocês darão amanhã, ou segunda, ou terça, ao voltar à sala de aula e enfrentar de novo o Rafael. O Rafael de cada um, sempre há um Rafael na vida de vocês. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pela atenção tão generosa nessa noite.